Boa tarde, a gente está aqui hoje para falar sobre o nosso trabalho do impacto da pandemia no consumo de camisinha. Este é o nosso grupo, composto pela Ana Laura, por mim, Cadu, pela Dani, pela Gabi, pela Ju e pela Pan. Aqui é a nossa agenda rapidamente, só para a gente demonstrar por onde a gente vai passar no trabalho. Então, a gente começa com a contextualização, passa para a tabulação, cruzamento, análise e interpretações. Concluímos nosso trabalho e a nossa cena pós-créditos. Bom, então começando pelos motivos da nossa pesquisa, a gente pensa que o isolamento social, em decorrência da pandemia do vírus Covid-19, alterou o comportamento de consumo de muitos brasileiros, e assim provocou diferentes impactos na relação do consumidor com certos produtos e serviços, como, por exemplo, a migração em peso para o consumo online e por delivery. Só que no dia 8 de abril de 2020, o jornal O Globo publicou o seguinte: o mundo pode enfrentar falta de camisinhas por conta da pandemia do Covid-19. E também dizia que, segundo a ONU, as consequências podem ser desastrosas, causando um aumento no número de gestações indesejadas, abortos clandestinos e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, pensando nisso, o nosso grupo quis investigar se ocorreu alguma alteração do consumo de preservativos durante o isolamento social, uma vez que a gente sabe a importância do uso deste método contraceptivo em prol da segurança contra DSTs e gravidez indesejada. Prevendo também que, por conta do prolongamento do isolamento social, muitos relacionamentos teriam acabado e outros começariam ao longo desse período. Então, finalmente chegando à nossa pergunta de como o isolamento social impactou no comportamento da população brasileira em relação ao uso de camisinha. Bom, e a partir disso a gente fez uma pesquisa através da plataforma Google Forms para poder analisar mais a fundo o comportamento do consumidor em relação à compra e o uso do preservativo antes e durante o isolamento. Nossas expectativas eram de que, levando em consideração a quarentena, o consumo ele teria alterado, assim como a frequência das relações sexuais com pessoas solteiras ou que não moram com seus cônjuges. Após analisar as respostas dos 342 respondentes, a nossa pesquisa qualitativa e quantitativa, a gente fez uma tabulação desses dados para mostrar para vocês. Bom, na tabulação a gente fez uma análise mais profunda dos dados, a gente construiu gráficos de cada pergunta respondida para uma melhor observação, uma vez que dentro do nosso Forms a gente organizou ele em 4 partes. Então a gente teve uma seção com perguntas mais pessoais, outra com perguntas mais específicas sobre o uso e o consumo, e 2 sessões que elas serviram de comparação do comportamento de antes com o isolamento social. Bom, e através da tabulação a gente decidiu montar um perfil amostral da nossa pesquisa, trazendo o perfil geral de quem respondeu o nosso formulário. Então, como a gente pode ver aqui, essa pessoa ela teria na faixa etária de 20 anos, seria uma mulher e ela moraria no Sudeste. Bom, essa pessoa ela também concordaria com o fato de que a camisinha é um método contraceptivo confiável, mas ela também utiliza outros métodos em parceria, e que a que utiliza mais em suas relações é a camisinha masculina. Bom, antes da pandemia, ela já usava esse método em todas as suas relações, e com a pandemia isso não alterou. Bom, vimos também que na hora da compra, o que ela mais leva em consideração é a questão da qualidade e a marca. E durante a pandemia, o preço ela acabou também tendo uma certa influência nessa hora da compra. E por fim, ela não costuma andar com camisinhas na bolsa, assim, para sair para qualquer lugar. Então, além da tabulação, fizemos alguns cruzamentos para aprofundar mais a nossa pesquisa, a nossa resposta. E então, o primeiro cruzamento que fizemos foi a fim de saber se o status de relacionamento influencia diretamente no consumo de preservativos durante a pandemia ou não. E para isso a gente relacionou a variável status de relacionamento com a variável você avalia que durante a pandemia o seu consumo diante desse produto teria aumentado ou reduzido. A hipótese nula era de que o status de relacionamento não influenciaria nesse consumo durante a pandemia. Porém, depois que a gente fez os cruzamentos e analisamos os dados obtidos, a gente observou que o valor P foi muito abaixo do nível de significância. Então, a hipótese nula não é válida, o que quer dizer que o status de relacionamento influencia sim no consumo de preservativos durante a pandemia. Além disso,
Analisando o gráfico, observamos que a maioria das pessoas solteiras continuam usando preservativo, mas elas reduziram seu consumo em relação ao que era antes da pandemia. E também o consumo das pessoas namorando é maior em comparação com dos solteiros, mas continua havendo uma redução ao que era antes da pandemia. Quando pensamos na nossa pergunta de pesquisa, ficamos na dúvida se pessoas que já utilizam outros métodos contraceptivos ainda usavam preservativos. Para entendermos melhor como as pessoas respondentes se comportam diante disso, decidimos analisar a relação entre a frequência de uso de preservativo e o uso de outros métodos contraceptivos. Nosso primeiro pensamento foi que as pessoas que não utilizam outros métodos são os mais propensos a usarem a camisinha com maior frequência, e as que utilizam outros métodos contraceptivos, menos. Após o cruzamento, obtenção de dados e análise do teste F, vimos que a hipótese nula do teste T no nosso cruzamento, que seria que não há diferença entre usar outros métodos contraceptivos e não usar com frequência a camisinha, está errada. Logo, como não existem provas a favor dessa hipótese, concluímos que nosso primeiro pensamento sobre o comportamento dos respondentes estava correto. Pessoas que não utilizam outros métodos contraceptivos são mais propensos a usarem a camisinha com maior frequência. Agora, vamos à nossa análise da frequência de uso de preservativos antes e agora no contexto da pandemia. Para entendermos, chegamos ao coeficiente de determinação, onde concluímos que 44,63% da frequência do uso de camisinha durante a pandemia pode ser explicado pela frequência antes do isolamento. Em correlação e covariância no próximo slide, concluímos que a relação é moderada, quase forte. Ela é linear e crescente. Após toda a análise, conseguimos interpretar que a linha de tendência crescente mostra que essa relação é positiva, ou seja, a tendência é o aumento da frequência de uso de preservativo durante a pandemia. Deixa eu passar. E agora chegamos na conclusão geral, onde temos, pode passar, como o isolamento social impactou no comportamento da população brasileira em relação ao uso de camisinha. Bom, com as tabulações, entendemos que a maioria das pessoas acreditam que não existe relação do uso dos preventivos como método de prevenção para o Covid. Observamos também a diminuição da quantidade de homens que antes da pandemia costumavam andar com preservativo o tempo todo. E vimos o crescimento do preço como fator de escolha na hora da compra da camisinha. E no próximo slide, temos a questão do status de relacionamento. Entre os solteiros, vimos que o consumo diminuiu, em consequência da redução da frequência de relações. Já aos que namoram, houve uma redução no consumo, mas não das relações. As pessoas também que não utilizam outros métodos contraceptivos são mais propensas a usar a camisinha com maior frequência. E percebemos um aumento na frequência de uso de preservativos durante a pandemia em comparação ao período anterior. Bom, então agora vamos falar sobre as nossas cenas pós-créditos. No final do nosso trabalho, a gente percebeu que haviam algumas coisas que foi bom que mantivemos e algumas coisas que deveríamos ter feito de diferente e que tomamos como ensinamento para os próximos trabalhos. A primeira coisa boa que fizemos foi lá no começo na questão da escolha do tema, o qual foi de grande interesse dos integrantes do grupo e não tinha muita abrangência. Portanto, fizemos um bom recorte e conseguimos responder a nossa questão problema. Em segundo lugar, devemos citar o fato de termos segmentado a nossa pesquisa em antes e durante a quarentena, o que nos deu uma boa visão das diferenças e semelhanças que ocorreram nesses dois períodos e permitiram que fizéssemos uma análise mais clara, que também contribuiu para a resposta da nossa questão problema. Em terceiro lugar, devemos citar o fato de termos feito muitas perguntas no formulário, o que sim, deu muito trabalho, mas manteríamos esse aspecto, porque tornou a nossa pesquisa muito mais embasada e concreta, permitindo assim que tirássemos boas conclusões. E por último, devemos falar das nossas perguntas qualitativas, que também foram um aspecto que nos ajudaram muito durante todo esse processo. Já em relação ao que mudaríamos, a primeira questão que devemos pontuar seria na questão do nosso formulário, em que, em uma tentativa de fazer perguntas claras para melhor entendimento do público respondente, acabamos tornando-as muito ambíguas e gerais, assim tornando mais difícil de analisá-las e relacioná-las na hora de fazer o trabalho e para a compreensão do público.
Como segundo aspecto, devemos pontuar o fato da falta de criação de um incentivo para outros públicos responderem o nosso formulário, pois acabou que ele ficou muito focado em só um público. Como terceira questão que devemos pontuar, também foi em relação ao nosso formulário, que foi: fizemos poucas perguntas envolvendo as escalas Likert, que mais para frente pesou um pouco para o grupo na hora de analisar os dados e fazer os cruzamentos. Além disso, e por último, devemos sinalizar o fato de não termos colocado nenhuma pergunta quantitativa. Por exemplo, na hora da questão de quantos anos você tem, poderíamos claramente ter colocado um box para os respondentes escreverem a idade exata que os corresponde, mas ao invés disso, agrupamos as idades em perguntas de múltipla escolha. Esse foi o nosso trabalho, esperamos muito que vocês tenham gostado e muito obrigada, Ivan, por ter auxiliado a gente durante todo esse processo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.